Ao longo deste ano todo, Deus tem falado às nossas vidas para estarmos firmes na nossa fé. E é tão importante esta firmeza, esta determinação, porque os dias são complicados e há muita turbulência à nossa volta. E esta temática de estarmos firmes perante os nossos inimigos é algo muito importante. Porque nós podemos ver que há tanto inimigo à nossa volta. Agora podem perguntar, mas pastor, eu não alistei para guerrear numa batalha. Eu vejo que talvez nas notícias há guerras por todo lado, mas Portugal é um país tranquilo. Não há guerras nenhumas. Hoje não estou a falar acerca da guerra física, da guerra que nós vemos em países deste mundo, da guerra física. Não estou a falar acerca disso. Eu estou a falar acerca da guerra espiritual. Por isso que a temática é firmes perante os inimigos espirituais. Então nós precisamos de entender o que é isto de uma guerra espiritual. Eu sei que há várias linhas teológicas neste tema de guerra espiritual. Tal como em vários assuntos na Bíblia, há várias linhas teológicas diferentes, por isso que há tantas igrejas diferentes. E hoje eu vou explicar como é que eu vejo esta batalha espiritual em que nós estamos inseridos. O texto de hoje, a Selma já leu, mas eu vou referir novamente, então eu quero que vocês abrem as vossas Bíblias no livro de Efésios 6, 10 a 12. Este livro, Efésios, é um dos meus preferidos e é um dos que, na minha opinião, é um dos mais completos ensinos para a igreja e para a vida cristã. O apóstolo Paulo ensina várias áreas e no final do seu livro, da sua carta à igreja, explica esta batalha em que nós estamos inseridos. Efésios 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus. Irmãos meus é para nós. Nós somos irmãos de Paulo porque somos irmãos nesta família espiritual. Então esta passagem é para nós. Diz: Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. A vida cristã, do momento em que tu aceitas Jesus como o teu Senhor e Salvador, a partir desse momento, nós podemos pensar que, eu tenho a minha vida resolvida. Mas aquele momento é um momento decisivo para ti, porque tu sais de um império das trevas e és retirado ou resgatado para o império da luz, para o reino da luz. Nesse momento, tu nasces de novo e nasces no meio de uma guerra. Nasces no meio de uma batalha. Imagina uma criança, um país hoje em dia que está em guerra. Está tudo, bombas a cair por todo lado, tropas para trás e para frente. Uma mãe dá à luz a uma criança, aquela criança não escolhe o país onde está, não escolhe o estado económico, o estado de estabilidade política, ele não escolhe isso, mas nasce no meio de uma guerra. Aquela criança não tem escolha, mas é nascido no meio de uma batalha. É essa a nossa realidade quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não escolhemos, mas nós estamos numa batalha. É algo que nós temos que entender, que tu podes ser uma pessoa muito pacífica, muito peace and love, muito, eu quero estar bem com todos. Mas a partir do momento em que tu aceitas o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, tu tens um alvo na tua barriga, tu tens um alvo na tua testa, em que o inimigo que está aguerreando nesta batalha quer abater a tua vida. Porque tu nasces de novo no meio de uma batalha. Então a tua postura tem tudo a ver com como é que tu vais safar nesta batalha.
Mas eu sou um cristão, então sou completamente protegido por Deus. Eu estou colocado numa bolha. Ok, quando há uma doença vem contra a tua vida, aquela bolha rebenta. Porque a doença chega à tua vida. Quando há alguma coisa negativa neste mundo que vem contra a tua vida, aquela bolha que tu achas que estás dentro daquela bolha, rebenta e tens uma influência negativa na tua vida. Porque apesar daquilo que pensas que estás numa bolha espiritual, tu estás no meio de uma batalha espiritual. E a tua postura determina se te vais viver em vitória após vitória ou em derrota após derrota. Então hoje nós vamos entender um pouco mais acerca deste combate. Porquê que nós nascemos desta batalha? Então, Efésios 6:12 fala acerca desta batalha. Eu vou abrir um pouco mais estes versículos e explicar um pouco mais. Esta palavra que é lutar, é uma palavra que vem da palavra grega de pelejar. Pelejar tem uma definição de luta ou combate de corpo a corpo, de pessoa a pessoa. Então, muita proximidade. Então, esta batalha onde nós estamos não é uma batalha lá longe, mas é uma batalha que nos afeta na intimidade de quem nós somos. Afeta a nossa integridade, quem nós somos, porque é uma batalha corpo a corpo, um a um. E esta batalha vem desde o início da criação. Não é uma batalha recente, não é uma batalha que começou quando tu aceitaste Jesus, mas é uma batalha milenar, é uma batalha que já vem ao longo dos séculos e séculos e séculos, em que há um inimigo que está a lutar contra o plano perfeito de Deus, para roubar o plano perfeito de Deus, matar e destruir o plano do Criador. Nós temos que perceber que esta batalha tem dois lados. Nesta batalha tem estes dois lados do reino das trevas e o reino da luz. Agora, ao pensar no reino das trevas e o reino da luz, nós podemos logo pensar em imagens de preto e branco de igual poder dos dois lados. Mas isso é um erro que foi incutido no nosso subconsciente, porque a batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas não é um combate de igual força. O que eu quero dizer com isso? É que o reino da luz não é de igual força ou de igual poder do reino das trevas. Deus, quando criou os céus e a terra, Ele criou dois seres que tinham o livre-arbítrio de escolher entre seguir o plano perfeito do Criador ou não. O primeiro ser, nós não sabemos quando é que este ser foi criado, mas são seres celestiais, em que nós vemos imagens, retratos de anjos, seres celestiais. Foram criados por Deus, porque Deus é eterno, todo-poderoso. Ele criou seres celestiais. Nós não sabemos quando é que isso aconteceu, mas aconteceu que Ele criou estes seres celestiais. Estes seres celestiais tinham o livre-arbítrio de seguir o plano de Deus ou não. Infelizmente, um dos seres celestiais decidiu de se exaltar de sobremaneira e revoltar-se contra o plano de Deus, porque ele tinha livre escolha. Nós podemos pensar, mas os anjos têm livre escolha? Sim, porque o anjo da luz, o Lucifer, um dos 3 mais poderosos anjos, escolheu se rebelar contra o Criador. Há um outro ser que foi criado com este livre-arbítrio de seguir Deus ou não, que são os seres humanos. Nós fomos criados por Deus para poder adorá-lo, para seguir os seus planos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para poder adorá-lo, seguir o plano perfeito do Criador. Mas nós sabemos que no Jardim de Éden, a cobra entrou no jardim, enganou a raça humana e
convenceu a raça humana de desviar do plano perfeito do Criador, porque a raça humana tem livre-arbítrio para escolher, sim ou não, de seguir o plano de Deus. Então, há um momento em que Deus definiu o plano, a luz estava lá, o reino de luz, o reino de Deus estava lá, mas por causa do livre-arbítrio, tanto os seres celestiais como os seres naturais escolheram seguir o plano desviado do plano perfeito do Criador, criando o reino das trevas. O reino das trevas só existe porque há o reino da luz. O reino da luz existe para sempre. Porque há o livre-arbítrio para escolher entre o reino da luz ou não, começou a haver o reino das trevas. Por isso que o reino da luz não é de igual poder do reino das trevas. O reino da luz é o lugar onde a perfeita vontade é contemplada e realizada. A perfeita vontade do Criador sobre a sua criação. Deus criou a humanidade de uma forma perfeita, uma forma eficaz, uma forma que vai trazer não somente maior prazer, mas maior prosperidade, maior eficácia, através do plano seguido pelo plano do Criador. Só que, ao mesmo tempo, Ele criou todos os seres humanos e seres celestiais com uma vontade própria, de poder escolher ou não. Isto é o cenário da batalha em que nós estamos. Em que há livre-arbítrio de seguir o plano perfeito do Criador ou não. Quando não seguimos o plano perfeito do Criador, nós estamos a ser levados pelo engano. Uma das palavras ou nomes do nosso maior inimigo, não somente é Lúcifer, que é o anjo da luz, que engana, mas é o diabo, ou em hebraico Satanás. Diabo vem da palavra grega, diabolos, ou Satanás, vem da palavra hebraica, mas é uma só pessoa, que é o acusador, que é o enganador, que basicamente ele não cria nada, mas agarra no plano perfeito do Criador e distorce aquilo. Agarra no plano perfeito do homem, da mulher, das finanças, da família, da educação, da justiça. O plano perfeito do Criador que está explicado na sua palavra, ele agarra nisso e distorce aquilo, torna isso numa realidade alternativa. E as pessoas, seres humanos, que escolham aceitar a realidade alternativa, o plano distorcido do Criador, passa de seguir ou forçado, com força seguir o reino, avançar as tropas celestiais com o reino da luz, e começa a adotar políticas, mesmo sendo remido pelo sangue de Deus, começa a dizer, não, eu acredito nesta realidade alternativa, esta realidade distorcida da criação. E mesmo sendo crentes, nós podemos aceitar a realidade divergente do Criador. E nós podemos dizer, mas eu aceitei Jesus, mas a minha vida está a ser levada por caminhos muito tortuosos, muito difíceis. Quando nós estamos com Deus, nós somos colocados no caminho da vida. Vêm dificuldades e nós temos a escolha de concordar com o plano perfeito de Deus, e através da nossa postura de concordância, nós avançamos o reino de Deus. Vem uma dificuldade, na prática, vem uma dificuldade financeira a nós. Na prática, o reino de Deus se gera por generosidade, não se gera por poupanças. Vem uma dificuldade contra a nossa vida, é mais abençoado dar, é mais abençoado semear, mais abençoado repartir, vai trazer multiplicação. Vimos isso nos pães e nos peixes. É mais abençoado, vemos os princípios do reino de Deus. É mais abençoado semear do que poupar. Então nós podemos ver, vem uma dificuldade contra a nossa vida. O reino divergente, o reino das trevas, o reino das sombras, o reino do engano,
Diz, ok, vem uma dificuldade financeira, eu tenho que recolher todas as minhas poupanças, eu tenho que fazer o meu castelo de poupanças e de segurança para conseguir ter segurança perante os desafios. O reino da luz não tem essa gestão financeira. Diz, quanto mais semeio, mais colheita eu vou ter. Quanto mais reparto, mais faço espaço em mim mesmo para receber mais de Deus. Quanto mais dou, mais que eu vou receber. O reino da luz, o reino de Deus, é um reino perfeito. Quando nós seguimos os princípios do reino de Deus, nós temos que largar todos aqueles princípios desviantes que vêm do enganador. Isso é o campo em que nós estamos a batalhar. A luta que nós vemos aqui é uma luta contra a própria verdade ou o plano perfeito do Criador. No versículo 11, fala acerca de revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Estas são palavras que nós não usamos no português corriqueiro, mas esta palavra ciladas, no texto original, é a palavra métodos, ou metadoios. É uma palavra grega que diz métodos, ou formas de pensar. Não é propriamente cilada, é uma coisa... Não, são métodos, formas de pensar sobre um assunto. Em que são esquemas, são falsificações, doutrinas distorcidas. Então, a nossa luta não é propriamente contra pessoas, mas é contra metodologias, formas de pensar, falsificações da verdade estipulada por Deus. Mas a verdade não é aquilo que eu aprendo na escola? Talvez, em parte. Se a verdade que aprendes na escola é conforme os princípios de Deus, ok, tu podes seguir essas verdades. Mas hoje em dia, infelizmente, as verdades ensinadas na escola são verdades distorcidas, por meia parte. Quando fala acerca de várias facetas da nossa cultura, da nossa sociedade, as verdades que são ensinadas hoje em dia são verdades distorcidas. Por isso que nós, como pais, nós temos uma responsabilidade enorme de ensinar aos nossos filhos, na tenra idade, as verdades de Deus. Porque a primeira coisa que eles vão fixar como verdade no seu subconsciente é aquela primeira menção que eles recebem sobre aquele assunto em particular. Muitas vezes nós temos vergonha ou receio de falar com as nossas crianças porque nós achamos que não têm maturidade para ouvir certas coisas. Mas hoje em dia a sociedade, as redes sociais, as escolas estão a ensinar desde uma tenra idade assuntos, matéria que são desviadas do plano do Criador. A postura que nós temos como cristãos nesta batalha espiritual, muitas vezes é muito maior do que somente repreender, expulsar, é muito maior a nossa postura de seguir os princípios de Deus e não ser levados pelos princípios desviantes. Isso é uma batalha enorme que nós estamos a fazer, porque a nossa postura no meio desta batalha determina a nossa vitória ou a nossa derrota. Amém? Se és cristão, todos nós, meia parte aqui, todos somos cristãos. Nós pensamos, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu agarro na fé e o coloco em Deus. Mas a fé sem obras é morta. Nós vemos isso, a fé, em livro de Tiago, a fé sem obras é morte. O que é que isso quer dizer? Quando eu tenho situações na minha vida em que a postura normal é ter uma postura igual a qualquer outra pessoa nesta terra, eu estou a ter obras não iguais que não concordam com a minha fé. Eu tenho que determinar o que é a minha fé. A minha fé é na palavra de Deus, então tenho que alinhar todos os meus princípios, toda a minha forma de falar, tudo que eu sou com a palavra de Deus. Muitas vezes nós podemos criticar uma das guerras que está a passar neste mundo, que é a guerra no Meio Oriente. Nós podemos criticar isso, nós podemos colocar o que é que está a passar.
Mas essa guerra que está a acontecer é uma guerra que já vai desde o início da criação. É uma guerra que já vai há muito tempo, porque Deus determinou que um povo era um povo escolhido por Ele, que ia ter princípios que nós vemos na palavra de Deus, em que era um povo escolhido, separado por Ele. Desde aquele momento, todas as forças neste mundo começaram a lutar contra o povo de Israel. Quando Jesus veio, Ele nasceu dentro do povo de Israel, Messias, Salvador do povo de Israel, mas muito mais abrangente é o Salvador do mundo. Que significa que cada um de nós, que não somos judeus, nós fomos enxertados dentro da videira ou adotados dentro de uma família, recebendo os mesmos benefícios da família. Mas naquela família já havia outros filhos. Quais são os filhos? Filhos são Israel. Que significa que a mesma guerra, não, neste caso não física, mas espiritual, que está a ser travada contra o povo de Israel, tentando eliminá-los em tantos impérios diferentes, Império Babilônico, Império Sírio, Império Grego, Império Romano, Império de Hitler, Império, ao longo de todas as gerações, tentando eliminar o povo judeu. Nós conseguimos ver isso na história, de uma forma física, mas essa mesma guerra é uma guerra espiritual que vem também sobre os filhos de Deus. Então, por isso que nós podemos dizer, qual é que é a perseguição que vem contra os filhos de Deus? É esta perseguição. Que o inimigo quer erradicar todos os seguidores da verdade absoluta do reino da luz. Ele quer erradicar, por isso que é tão natural pensar que talvez nós não estamos a ver a perseguição agora, mas essa perseguição vai chegar aos filhos adotivos da família de Deus, que somos nós. Se já está a chegar aos filhos da família de Deus, Israel, nós vemos isso vez após vez, ao longo de tantas gerações e culturas e impérios, vai chegar aos filhos adotivos. Porque nós, como filhos adotivos, nós estamos a seguir o plano perfeito do Criador. Quando nós seguimos o plano perfeito do Criador, todas as forças diabólicas vão se levantar para matar, roubar e destruir-nos, tentando minar o que é verdade, tentando atirar a nossa própria liberdade, nossa vida, tudo que há em nós. Isto é a batalha em que nós estamos inseridos. Por isso que é tão importante nós firmarmos a nossa vida na fé que nós temos. 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5, fala também acerca desta batalha. Diz assim: porque andando na carne, fisicamente, não militamos contra a carne. Graças a Deus. Significa que eu não tenho que batalhar contra as pessoas que eu vejo. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos, que é ideias, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esta é a nossa batalha. A batalha, o nosso inimigo está a criar fortalezas sobre entendimentos para amarrar vidas no pensar. Na forma que nós pensamos e nós acreditamos, o inimigo está a colocar amarras à volta disso para não conhecer Deus. A nossa batalha é retirar essas fortalezas da mente, esses enganos que desvia o ser humano do plano perfeito do Criador. Hoje em dia é ensinado isto, ensinado aquilo, que isto é aceito, isto é não aceito, e isso são planos desviados do plano perfeito do Criador. A própria palavra pecado significa desviar do marco, significa que nós temos quase uma arco e uma flecha, e nós tentamos acertar num alvo, mas nós desviamos do alvo. Significa que nós estamos a acreditar que o desvio é mais verdadeiro do que o próprio alvo. Isso é pecado.
Mas eu não sou um pecador, porque eu sou perdoado pela graça de Deus. Mas se continuas a acreditar que o desvio do alvo é a verdade, tu estás a viver uma vida concordante com princípios do pecado. Por isso é tão importante nós renovarmos o nosso entendimento pela palavra de Deus. Amém? Isso é a nossa maior postura de vitória. É quando nós realmente aceitamos a palavra de Deus como a verdade absoluta sobre a nossa vida. Nós não dizemos, mas isso foi na cultura judaica. Não, mas isso foi relevante. Não, toda a palavra de Deus é válida para a nossa vida, para nos instruir, ensinar e ajudar a caminhar nos seus princípios. Toda a palavra de Deus. Então nós não podemos descartar certos versículos por causa disto ou aquilo. Nós temos que aceitar toda a palavra de Deus sobre a verdade na nossa vida. Amém? Então qual é que é este objetivo na batalha? Efésios 6, novamente, versículo 13 desta vez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. O objetivo de Jesus não é somente para nós ficarmos firmes, mas é para destruir as obras criadas pelo inimigo. As obras que ele edificou. Por isso que ele dá-nos uma armadura, uma capacitação sobre a nossa vida. Mas nós temos que tomar isso. Significa que não é algo que cai do céu sobre a nossa vida. Nós podemos pensar, eu sou um crente, então eu sou protegido. Este versículo diz, tomai a armadura de Deus. Que significa que Deus dá-nos uma armadura, proteção sobre a nossa vida. A armadura tem armas, mas também tem aspectos que protegem-nos. Mas diz aqui, tomai, significa que nós temos que ter a decisão, a consciência, a determinação de tirar do céu e colocar sobre a nossa vida. Nós temos que diariamente tomar a armadura de Deus. Se tu não tens esse hábito de quando tu acordas, diz Deus, eu tomo sobre mim mesmo a tua armadura. Por favor, irmão e irmã, faz esse hábito. Porque é como se de casa nu. Se tu não pões a armadura de Deus sobre a tua vida, é como tu estás a sair da tua casa completamente despido. Deus dá-nos uma armadura celestial. Que essa armadura, nós vamos falar em outros domingos seguintes, quais são essas armas e armas de proteção e armas também de ataque, mas Deus coloca ao nosso dispor essa armadura, mas nós temos que tomar isso, conscientemente dizer, eu vou tomar isso sobre a minha vida, porque eu quero ter vitória em cada área da minha vida. Em 1 João 13, 8, estes versículos em 1 João 3 falam acerca do pecado e como é que nós vivemos no pecado ou vivemos na luz, e fala acerca de Jesus, o grande objetivo do Filho de Deus, ou Jesus nesta terra. Diz assim, quem comete o pecado é do diabo. E o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus enviou Jesus, manifestando o Filho de Deus aqui na terra, com um objetivo, é de desfazer as obras do diabo. Esta palavra desfazer é quase um desamarrar. Uma pessoa está completamente enredado, completamente amarrado, é tirar as amarras de alguém. Então, o objetivo de Deus, ao enviar Jesus, a grande missão de Deus, ao enviar Jesus, era para destruir ou desamarrar as obras do inimigo. Não é somente uma forma global, não é uma forma cósmica, não. É uma forma individual, por isso que quando Jesus chegava ao pé de uma pessoa que estava amarrada com demónios, amarrada com doenças, amarrada com condenação, com medo, e o que ele fez? Chegou àquela pessoa com o seu grande amor, retirou as amarras. Retirou as amarras espirituais, as amarras físicas,
as amarras emocionais e mentais, trazendo restauração ao plano original do Criador. Isso foi o objetivo principal de Jesus quando estava a manifestar-se aqui na Terra. Em Mateus 28, 18 a 20, nós conhecemos com isto ser a grande comissão. Mas eu gosto muito do versículo 18, que é o início desta grande comissão. Diz assim, em versículo 18, diz, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, ou em outras versões diz, autoridade, no céu e na terra. E depois ele dá a comissão, portanto, ide, fazei discípulos, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este versículo inicial, ele explica a autoridade que Jesus recebeu. E ele depois explica que ao enviar os seus discípulos para ensinar, para trazer salvação, esperança, ele está a enviá-los com a mesma autoridade que ele recebeu. Senão não valia a pena enviá-los. Eles iam ter uma autoridade inferior. Eles não iam ter a eficácia como ele tem. Então, ele recebe a autoridade, explica que ele recebe a autoridade e depois envia os seus seguidores com essa mesma autoridade. Qual é a autoridade? 1 João 3,8. Para desfazer, para desamarrar as obras do inimigo. Que significa que cada um de nós temos essa autoridade, sendo filhos de Deus, para trazer essa liberdade a cada situação, a cada pessoa em que nós enfrentamos. Isso é a nossa missão, ou aquilo que nós fazemos nesta batalha espiritual. Nós podemos pensar, ok, Deus está comigo, então eu vou chegar a um sítio que há distúrbios à minha volta, há problemas à minha volta, há doença à minha volta, e só porque eu tenho Deus comigo, algo muito importante, milagroso vai acontecer. Talvez. Mas Deus espera que os seus filhos se manifestam o reino de Deus. Como é que os seus filhos se manifestam? Uma postura de soldado, que não estou só aqui a passar para ver as vistas, postura que eu estou aqui com uma missão, mas também uma postura de agressão espiritual. Quer dizer que eu não vou aceitar doença, eu vou trazer a manifestação do reino de Deus, vou declarar cura. Eu não vou aceitar imunidade de sujidade. Eu vou trazer a limpeza espiritual. Eu não vou aceitar a imoralidade. Eu vou trazer a santidade. A nossa postura determina a nossa vitória ou a nossa derrota. A nossa postura vai determinar se nós vamos viver em vitória, se vamos ver o reino de Deus avançar ou não. Na prática, vem situações contra a tua vida, o que é que tu vais fazer? Qual vai ser a tua postura? Vai ser uma postura de trazer a presença de Deus sobre aquela situação ou não? Muitas vezes nós oramos, e eu também oro assim dessa forma. Deus, se é da tua vontade, resolve esta situação. Traz a cura, traz a libertação, traz paz. A ansiedade traz paz. Às vezes nós oramos dessa forma. Se é da tua vontade, por favor, Deus, faz isso. E essa é uma oração de súplica, mas para nós vivermos em vitória, é necessário nós pensarmos o que é a vontade de Deus. Numa situação em que tu vês alguém doente, qual é que é a vontade de Deus? Igreja, qual é que é a vontade de Deus? Cura. Cura, não é? Se vês uma situação em que há alguém amarrado com droga, vício de droga, qual é que é a vontade perfeita de Deus? Libertação. Se vês alguém violento, alguém com distúrbios, violência, estresse, qual é que é a vontade de Deus naquela situação? Paz. Então, quando nós estamos perante uma situação dessas, é necessário nós pedirmos
a Deus para Ele revelar a sua vontade? Vocês disseram agora qual é que é a vontade de Deus. Então, vocês sabem qual é que é a vontade de Deus. Quando há uma situação que não vai de acordo com o plano do Criador, nós, como seus filhos, nós temos a responsabilidade, a missão, a autoridade até, de trazer o reino de Deus. Isso é batalha espiritual. Muitas vezes nós pensamos que batalha espiritual é uma coisa esquisita. Batalha espiritual é quando nós estamos perante uma situação e aquela situação à nossa frente não é de acordo com a vontade de Deus, nós declaramos a manifestação de vontade de Deus naquele lugar. Amém? Nós estamos num bairro abençoado. Figue Maduro, esta rua é um bairro abençoado. Este prédio é um bairro abençoado, é um prédio abençoado. Quando tu chegas a este prédio, qual é a tua reação? Nós somos confrontados semanalmente com situações que não são de acordo com a vontade perfeita de Deus. Lixo, sujidade, vícios, muita coisa que nós vemos que até nos choca porque nós vemos isso não é de acordo com a vontade perfeita do Criador. Qual é a nossa responsabilidade? De trazer a manifestação do reino de Deus para aqueles lugares. Para declarar, não declarar com a nossa boca, ai que horror, ai que isto, ai que a sujidade, ai... Isso não é... Quando nós deixamos essas palavras saírem da nossa boca, nós saímos do reino da luz, em que move-se com palavras de bênção, com declarações do reino de Deus, move-se nessa forma, e ao deixar sair palavras de maldição da nossa boca, o que é que acontece? Nós saímos de uma tropa, de um exército da luz e começamos a concordar com princípios das trevas. Nós começamos a amaldiçoar em vez de abençoar. Que loucura! Filhos de Deus começam a amaldiçoar, começam a ajudar o reino das trevas a avançar em vez de controlar a sua língua e avançar o reino de Deus através de bênção. Isto eu quero desmistificar o que é guerra espiritual, porque nós estamos a iniciar este mês em que nós vamos abordar vários aspectos de guerra espiritual, mas é preciso nós entendermos o princípio que está por trás da guerra espiritual, em que nós estamos inseridos numa batalha, nós estamos inseridos numa tropa da luz, num exército da luz. Mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós concordamos que seja feito, aquilo que nós toleramos à nossa volta, aquilo que nós falamos, vai determinar se nós estamos a usar as armas de luz para avançar o reino de Deus ou se nós estamos a compactuar com o espírito ou com o reino de engano dominado pelo enganador, que é o diabo. E nós estamos a ser levados e infelizmente nós estamos a avançar mais o reino das trevas do que o reino da luz. Ao nós abordarmos este tema de guerra espiritual, nós temos que entender que a nossa fé tem que estar na palavra de Deus, na sua vontade perfeita sobre cada área da sociedade. Eu sei que há leis passadas hoje em dia que vão contrárias à palavra de Deus. Nós, como filhos de Deus, não podemos tolerar isso. Não podemos. A nossa fé não pode permitir que nós toleramos leis que vão contrárias à palavra de Deus. Porque nós estamos nesta batalha. Se nós concordamos, nós estamos a concordar com os princípios do enganador. Isto é difícil de falar, porque hoje em dia não é tão bem aceito isso, porque nós temos que tolerar as diferenças, temos que estar bem com todos. Eu não vejo a palavra de Deus dizer isso. Eu vejo a palavra de Deus que a nossa batalha é espiritual. A nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as fortalezas da mente, as metodologias, aquilo que é firmado no entendimento, na cultura humana, que nós temos que desfazer isso, implementando o reino de Deus. Amém. Agora nós podemos
ter uma ou duas posturas na batalha espiritual. Uma postura é de aceitar que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e que tudo já foi ganho naquele momento para nós vivermos quase debaixo de uma nuvem de proteção e nós só temos que viver a nossa vida santa e moral até chegarmos ao céu. Isso é uma postura que nós podemos ter, que é uma postura válida, é uma postura que eu vejo alguma validade, alguma verdade nisso, não concordando em pleno, porque ao ver versículos como este de Efésios, mas também como em Timóteo, também vários versículos que falam acerca da batalha em que nós estamos inseridos, em que nós temos que nos capacitar, avançar, combater o bom combate. Eu vejo que há um combate, uma postura contínua que nós temos que ter nesta caminhada da fé. Então a outra postura é que nós aceitamos o que Jesus fez, sabendo que Ele venceu a guerra toda, Ele venceu e determinou qual vai ser o fim, mas incumbiu-nos de uma responsabilidade tal em que nós temos que agarrar nas armas e na verdade e na perfeita vontade de Deus e trazer essa verdade, essa perfeita vontade manifesta em cada área da nossa sociedade. Isso é algo que motiva-me, é algo que impulsiona-me a avançar mais. Não somente para ser alguém que segue os princípios de Deus, mas alguém que eficazmente, quando eu vejo situações de doença, de dor, de aflição, eu não posso só ficar, Deus te abençoe. Não, eu tenho que trazer cura, trazer o amor de Deus, a solução através do reino de Deus. Amém? Por isso que a vitória foi ganha, mas nós temos que tomar isso diariamente sobre as nossas vidas. Tomar essa responsabilidade. Muitas vezes eu tenho visto pessoas em que são pessoas que agem muito em oração, em intercessão e que agem muito nessa batalha espiritual que nós vemos aqui de repreender o inimigo, de isso, de aquilo. Mas depois conversas com essa pessoa, ou conversas com o cônjuge dessa pessoa, os filhos dessa pessoa, e vês que em casa é uma bagunça total. Em casa não há princípios de Deus. Em casa não há um falar de acordo com a palavra de Deus. Até há talvez palavrões, até há situações de vícios e situações de bebida a mais. Eu tenho visto isso acontecer várias vezes e confronta-me porque se nós estamos nesta batalha, aquilo que nós fazemos fora do lugar de oração vai abrir ou fechar portas na nossa vida para que o devorador, o nosso inimigo, entre ou não na nossa vida. Então, aquilo que nós fazemos no lugar privado das nossas casas, hoje em dia as nossas casas são alargadas às tecnologias que nós somos expostos. Se nós abrimos portas através daquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós consumimos, a batalha espiritual de repreender o inimigo, de jejuar, vai valer pouco. Porque nós estamos a abrir uma porta na nossa vida para o inimigo entrar, saquear-nos. E nós pensamos, quando eu estou em oração, é suposto eu sentir, em fogo, cheio. Mas ao mesmo tempo, depois está em casa, a ver coisas que não deve ver, a falar coisas que não deve falar, a consumir coisas que não deve consumir. A entrar na carnalidade, estás a abrir portas da tua vida para, apesar da tua boca entrar em guerra espiritual, a tua carne está a abrir portas para o inimigo entrar e saquear a tua vida. Por isso que Jesus falou tanto acerca disso, de hipocrisia, de o que é que tu estás a fazer no lugar privado, porque Ele sabia que é um princípio na nossa vida em que nós temos que não somente batalhar com a nossa boca quando nós estamos em oração, ter uma postura agressiva contra o inimigo espiritual, mas nós temos que viver de uma forma em que nós fechamos as portas na nossa vida.
em que nós não vamos entrar em bebedice, não vamos entrar em coisas, não vamos entrar em outras coisas, mas nós vamos fechar essas portas. Dizer não à tentação. Dizer não à mentira. Dizer não à corrupção. Eu tantas vezes ao longo da minha vida profissional, eu perdi empregos por dizer não à mentira. Dizer não à corrupção. Tantas vezes o meu patrão queria que eu fizesse aquilo, fizesse aquilo outro, e dizia, não, isso vai contra os meus princípios. No próximo dia já não estava naquela empresa. Mas eu sei que nunca faltou nada. Porque ao seguir os princípios do reino de Deus, há bênção sobre a nossa vida. O rei trata de nós. Quando nós seguimos princípios do reino das trevas, o rei das trevas, ele não cuida de ninguém. Ele cuida dele próprio. Ele não vai cuidar daquelas pessoas. Não, ele vai cuidar dele próprio. Ele vai tentar matar, roubar e destruir quem está junto a ele. Quando nós abrimos a nossa vida nesse sentido, nós temos de ter muito cuidado, porque nós não podemos esperar vitória se nós estamos a concordar com o reino das trevas. Então hoje eu queria abrir este tema de guerra espiritual e também desafiar-vos a alistar neste exército de Deus. Alistar neste exército e dizer, eu quero tomar uma postura diferente. Talvez é um momento em que dizer, Deus tem misericórdia de mim, porque eu tenho estado enganado, pensando que eu estou a seguir a ti, tenho estado a seguir o enganador. O enganador, ele é muito astuto. Ele sabe muito bem enganar. Ele faz isso há milhares de anos, de enganar pessoas. Ele é chamado o enganador, o acusador. Ele sabe fazer isso. Por isso que, se tens vivido uma vida de engano, é a coisa mais normal deste mundo. Mas hoje tens uma escolha de dizer, eu não quero viver mais isso. Eu quero aceitar a verdade de Deus sobre a minha vida. Eu quero assumir uma postura em que eu vou enraizar a minha vida, as minhas escolhas sobre a verdade de Deus. E provavelmente vais ter que dizer, Deus, perdoa-me, porque eu tenho estado a concordar com aquilo que a sociedade diz que é normal. Eu tenho estado a concordar com as leis que são passadas, que são contrárias à tua palavra. Eu tenho estado a concordar com esta vida, esta sociedade. Eu tenho sido tolerante, mas eu não tenho sido ousado o suficiente para manter-me de acordo com a tua palavra. Amém, igreja?